Bom, no orçamento de 2024, o mercado financeiro estimou... O mercado financeiro, hein, Meu Deus. estimou um déficit superior à projeção do governo. Existe perspectiva de que o déficit primário atinja até 1,1% do PIB neste ano. O governo estabeleceu meta fiscal zero, ou seja, quando o saldo entre receitas e despesas, sem considerar gastos com os juros da dívida, é zero. Para isso é necessário que o governo arrecade 168 bilhões a mais para bater a meta em 24. Eu vou começar pelo Vilela, porque eu já sei que você vai discordar do mercado. Diga... Olha, você vê, esse número vai bem dentro da linha do número que eu coloco aqui, né? Esse governo atual, ele tem uma visão de que 1%zinho de déficit não é nada. E aí nós estamos falando de um valor que é extremamente significativo, de 168 bilhões de reais, e nós estamos falando principalmente de um conceito, de um Estado que não consegue entregar o déficit zero, não consegue entregar as finanças públicas saneadas, não consegue gastar o mesmo tanto que arrecada. E aí é por isso que nós passamos 2023 inteiro falando no aumento de impostos. E nós começamos agora em 2024 já falando também de aumento de impostos, quando em 2023 não se falou em momento nenhum de redução de gastos. E eu estou vendo que agora, 2024, um ano eleitoral, aí é que nós não vamos falar de redução de gastos. O grande problema do país atualmente, na seara financeira, é o excesso de gastos e a incapacidade do governo de racionalizar os seus gastos. O mercado está sendo pessimista demais, Fábio Piperno? O mercado não tem muita credibilidade para criticar o governo. Agora, é óbvio que a meta zero é uma utopia. Eu realmente também não acredito que o governo vá conseguir atingir essa meta, a não ser que ocorra algum fato novo aí no decorrer do ano, mas olhando hoje, dia 1º de janeiro, não creio que o governo vá conseguir a meta zero. O que eu acho que vai acontecer é o governo fechar 2024 com um déficit menor do que o de 2023. Agora, 2023 também foi um ano em que o governo fechou com inflação abaixo do que se imaginava, o governo fecha com um crescimento do PIB acima do que, muito acima, aliás, do que foi projetado, uma balança comercial bastante robusta, também foi um ano... Você está me olhando aqui? Eu estou prestando atenção, fico atentamente aqui ouvindo você. Então, ou seja, há vários índices também bastante robustos, importantes e tal, né? E em relação aos quais a turma do mercado passou muito longe nas suas... Eles não levam em conta nada disso? Não, você vê que o mercado está projetando 1,5% de crescimento para o PIB agora em 24. Era de 0,78, né, no primeiro boletim Focus do ano passado. Ora, se o mercado já praticamente dobrou a projeção de expansão do PIB em relação ao ano passado, eu estou achando que então deve crescer uns 3,5%, 4%. Faltam 10 minutos para 6, a gente vai fazer uma parada rápida para você que está nos acompanhando pelo rádio, a gente volta já já. Tem uma figura aí, um personagem importante nessa história, que deu umas entrevistas boas, inclusive, na semana passada, que tem uma meta importante para ser alcançada. Ele deixa o mandato dele à frente da presidência do Banco Central, seu amigo Campos Neto, com objetivos importantes. Há quem diga, talvez alguém que inclusive esteja ao seu lado, quem diga que é dele boa parte do mérito de, felizmente, o mercado ter errado nas análises. Por quê? Porque graças à leitura antecipada do mercado, algumas coisas se rearranjaram. Você não vai colocar isso na conta também. Eu quero dizer que o Banco Central cumpriu um papel importante, a autonomia dele teve um papel preponderante. A autonomia do Banco Central é só algo favorável. Piperno, eu elogiei o Haddad, agora faça você agora também. É a sua vez. Agora é a sua vez, Fábio Piperno. O seguinte, ele numa dessas entrevistas do final do ano, ele lembrou que realmente a qualidade das projeções tem que melhorar, de reconhecer que o mercado está errando demais. E vejam, em relação aos muitos atritos que ele teve com o governo, não seria correto a gente dizer que tudo acabou em pizza, mas acabou em churrasco, né? Agora, outro dia, ele foi num churrasco lá na Granja do Torto, comeu lá uns espetinhos lá com o presidente Lula e tal. Eles estão vivendo uma fase de paz e amor agora.
Olha, eu digo que já coloquei isso semana passada e reafirmo isso. Uma grande parte desses bons números que foram apresentados na economia, eles têm o mérito de Roberto Campos Neto. Campos Neto foi, e o Banco Central de uma forma geral, claro, mas Campos Neto, como a principal figura, conseguiu estabelecer freios para esse ímpeto do governo de querer diminuir a todo custo taxa de juros e, com isso, acabar fazendo com que o Brasil pudesse ter aí uma espiral inflacionária que acabaria fazendo com que hoje nós não estivéssemos comemorando números interessantes. Da mesma forma que eu vejo que o fato de Haddad ser uma pessoa que soube dialogar, de que a equipe econômica do governo soube dialogar com o mercado, soube dialogar com o Banco Central, eu vejo que isso acabou fazendo com que dessemos condições para que esses números pudessem ser positivos. E eu espero que Campos Neto, enquanto continuar como presidente do Banco Central, ele continue fechando esse ciclo positivo, e eu espero mais ainda que o próximo presidente do Banco Central esteja mais para Campos Neto do que para Luiz Mercadante, por exemplo. 20 segundos, Piperno. Não tem nenhuma chance do Mercadante se tornar o presidente do Banco Central. Sim, mas então, em termos de perfil, estou dizendo, claro. Veja, o presidente do Banco Central nos 8 anos de governo Lula foi Henrique Meirelles. Sim. Você não acha? De mercado. Você não gosta do Henrique Meirelles? Eu gosto muito, respeito demais. E o que o Henrique Meirelles tem que o Campos Neto não tem? Deixa eu receber de volta quem está nos acompanhando pela rede de rádios. A gente está falando sobre a previsão do mercado de um rombo de 1,1 no PIB em 2024, ou seja, neste ano que começa hoje, e os dois estavam aqui numa discussão sobre a figura do presidente do Banco Central, falando sobre erros, acertos, etc., e discutindo o que seria o perfil desse sucessor. E aí, Vilela terminou com a seguinte pergunta: o Meirelles tem o que o nosso amigo Campos Neto não tem? O Meirelles tem um currículo imbatível aqui no Brasil, né? O Meirelles já foi presidente de instituições internacionais. O Meirelles, aliás, ele... Nossa, não seja por isso. Você está falando em horas de voo, é isso? Horas de voo e tudo, né? Quer dizer, a interlocução dele com o setor político, inclusive. Imagina o Meirelles, se o Meirelles, por exemplo, no dia de uma eleição para presidente, ia colocar uma camisa amarela de apoio a um dos candidatos. Isso foi uma aberração, né? É só por isso, então? Não, é só por isso? Não é só por isso. Eu já falei trânsito internacional, isenção política. É um outro perfil, né? O Campos Neto é evidentemente mais jovem que Henrique Meirelles, e aí a diferença de anos, ela é uma diferença que naturalmente o currículo e os postos ocupados, eles vão acabar demonstrando isso, mas Henrique Meirelles é um nome que tem força no mercado, é um nome que tem a capacidade de segurar quando o ímpeto do governo de querer gastar, de querer não se preocupar com os indicadores econômicos acabava aflorando, e Campos Neto, com talvez menos vivência, menos experiência política, mas com igualmente qualidade, formação sólida e respeitabilidade internacional, fez isso e continua fazendo, e adoraria eu que continuasse para além de 2024. Tem uma outra coisa, o Banco Central cometeu um erro grotesco, ele já reconheceu isso, na divulgação do fluxo de receitas em 2022. Eles cometeram um erro de 13 bilhões de dólares. Isso, naquele momento, foi uma informação, inclusive, usada por uma das campanhas. Dizendo que, mais um ano virtuoso aqui do Brasil e tal, quando, na verdade, houve um erro grotesco de informação do Banco Central. Instituição que, aliás, deu um grande prejuízo também em 2022. É a instituição que reconheceu, né? Você vê, é muito difícil na nossa organização institucional do Brasil reconhecer quando tem uma informação incorreta. Reconheceu, mas aí que está o negócio. A informação ficou circulando durante muito tempo, né? Piperno, você deveria ver com melhores olhos o trabalho e a dedicação que Campos Neto teve
para a manutenção desses índices significativos que estão sendo apresentados pelo presidente Lula hoje? Eu fico imaginando o seguinte, qual foi, de fato, a participação do Banco Central na queda de preço de combustíveis, de commodities agrícolas, né? Preços regulados aí pelo mercado internacional e que impactaram demais a inflação. Quem tomou conta da inflação no Brasil, pensando agora ao longo desse um ano, foi o Banco Central, haja vista que, se não fosse a mão firme do Banco Central, o governo federal, como vocalizou por diversas vezes, não teria a preocupação em manter a taxa de juros ou essa redução segura da taxa de juros, o que poderia ensejar, especialmente diante de um cenário internacional como esse que você está colocando, poderia ensejar um aumento da inflação. Isso, por exemplo, preço de gasolina. Sim. Qual o impacto que as decisões do Banco Central têm nisso? Zero, porque isso é regulado pelo mercado internacional. Por exemplo, o preço do milho, que impacta uma cadeia imensa, inclusive a pecuária. Qual o impacto das decisões do Banco Central? Mas você está dizendo, então, que a taxa de juros não impacta na inflação? Eu estou dizendo que a taxa de juros impacta muito. E eu estou dizendo que, em relação a esses itens que são muito importantes na composição da taxa de inflação, a atuação do Banco Central é nenhuma, porque esses são preços regulados pelo mercado internacional. Mas a grande maioria dos itens como um todo, a grande maioria da economia, você atrela diretamente a taxa de juros, especialmente num contexto de grande espiral inflacionária, no pós-pandemia, no contexto global existente, você acaba atrelando a taxa de juros a se segurar esse ímpeto inflacionário. Quando, por exemplo, o presidente Bolsonaro estava lá desesperado para baixar o preço da gasolina, ele foi lá cortar imposto, porque não podia contar com a taxa exponencial do Banco Central, porque o impacto naquela commodity especificamente ia ser nenhum. Bolsonaro era presidente em 2023? 2022, então, quando ele cortou... nós estamos falando de 2023, estamos falando da importância de Campos Neto nesses números que foram apresentados agora. Por exemplo, em relação a petróleo, a commodities agrícolas, a interferência do Banco Central é nenhuma. Vamos analisar 2022, 2021, 2020 ou vamos analisar 2023, governo Lula? Qualquer ano que você quiser, porque qualquer ano o impacto das decisões do Banco Central em commodities agrícolas e petróleo é nenhum. Como, para a gente fechar aqui, então, você não acredita que o mercado vai acertar nas previsões desse ano novamente? Mas eu quero saber quando foi que ele acertou. Olha, Piperno, eu vou dizer uma coisa para você. Analisar a previsão depois de já ter passado o tempo fica fácil. Difícil é fazer uma previsão com tantas diversidades no âmbito internacional. Existe uma piadinha que diz mais ou menos o seguinte, que os economistas existem para dar razões às previsões de meteorologistas. Essa é boa. Tá vendo? Por isso que ele não é convidado para as festas do mercado. O Conselho Federal de Economia não convida o Piperno, tá vendo? Eles não pagam um drink para ele porque ele só fala mal dos caras. Poxa, é impressionante. até no dia 1º de janeiro. Até no dia... Que coração peludo, Piperno, pelo amor de Deus.